Bom, deixa eu aproveitar o assunto, compartilhar na tela uma nota que o nosso site acabou de publicar. Está aí, Estados Unidos avaliam revogar lei Magnitsky contra Moraes e a mulher. Consta, Piotto, né? Vocês já comentaram a respeito. Essa informação, então, dos nossos repórteres Edilson Salgueiro e Carlo Cauti. E aí eu quero jogar para o Consta, que ele já tinha ventilado essa possibilidade, né, Consta, da revogação, da retirada de Alexandre de Moraes da lei Magnitsky. E aí a nossa nota diz o seguinte: o cancelamento das sanções estaria condicionado a um acordo, claro, entre Lula e Trump, que envolve a concessão de terras raras brasileiras para exploração americana, fim da censura contra redes sociais, cancelamento de impostos contra Big Techs, colaboração brasileira no combate ao crime organizado e o término de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. Nesse caso, a empresa Starlink, do empresário Elon Musk, poderia se beneficiar. Eu queria te ouvir sobre essas condições que, em tese, estariam na mesa aí para negociar a retirada do nome de Moraes da Magnitsky. Posso Diga, Augusto. pedir licença, você, claro. Consta, para completar, quer dizer, pelo que você disse, agora em boa hora, quer dizer que não tinha nada a ver com democracia, com valores... Liberdade. Nada disso. E nem com soberania também, porque Nada está entregando disso, tudo. nem soberania e tal. Por quê? O Alexandre de Moraes melhorou a vida das vítimas da ditadura do judiciário. Então, vamos deixar as coisas claras, tá? É cada um defendendo o seu. Pronto. Cada um defendendo os seus interesses. Diga, Consta. É exatamente isso, né? Essas demandas aí que você elencou, Paula, eram demandas dos Estados Unidos que atendem aos seus interesses, né? E tem, inclusive, aí uma questão de disputa com a China por domínio no Brasil. Não há interesse dos Estados Unidos de ver o Brasil tão próximo da China. Então, nesse sentido, o governo Lula estaria abrindo mão de algumas coisas, tem que ver se entrega, né? Combate ao crime organizado, a questão dos impostos e regulamentação das Big Techs. Então, tem algumas coisas ainda que o Lula teria que virar Bolsonaro por um dia para atender as demandas do Trump. Agora, parece que ele está disposto a tal pragmatismo, porque o que estaria sendo dado em troca é muito, né? Ele sair super vitorioso por cima, cantando de galo, que conseguiu reverter as tarifas, e não só as tarifas, as sanções como a lei Magnitsky do Alexandre de Moraes. Você imagina como o tucano Alexandre de Moraes vai ficar grato, né, e talvez devedor de favores para o Lula. Muita gente acha que o Alexandre de Moraes é o grande ditador do Brasil, e é mesmo, vem agindo como tal, mas ignora o poder do Lula. O poder do Lula, que colocou vários ministros no Supremo, que está aí nesses últimos 20 anos, mais de 16 anos no poder, inclusive usando a marionete Dilma. Quer dizer, o Lula tem muito poder a ponto de tentar influenciar uma renúncia do Maduro para conseguir obter essas regalias do Trump, né? Seria uma derrota muito grande para o Brasil, como eu disse, seria a desmoralização da lei Magnitsky, né? Acho que ficaria muito feio para o discurso do Trump, de que era um discurso mais voltado para princípios, para a defesa da democracia no Brasil, das instituições, ficaria muito feio, mas o Trump é um homem de negócios pragmático, preocupado com os interesses americanos. Ano que vem tem midterm election, as pesquisas apontam os democratas avançando, o Trump está com a sua pior avaliação, né, desde janeiro. Ele está de olho nisso. Ele está de olho nas coisas locais dele. E como eu disse também, porque eu acho que essa parte da análise é importante, ele fez coisas relevantes para a luta no Brasil. E o que ele teve em troca? Além do desprezo da própria elite, inclusive de parte da turma da direita, ninguém sabe. O Trump, naquela época, talvez merecesse uma estátua no Brasil. Ele, em troca, recebeu o desprezo de quem levou uma bandeira americana para protesto na Paulista, das lideranças da direita. Então, eu acho que a constatação do Trump, se foi essa, não foi equivocada. Será que o Brasil quer se livrar do Alexandre de Moraes mesmo? Não sei, né? De repente, pela reação das elites, da Faria Lima, da indústria, da mídia, acho que não. Agora estão ficando preocupados com o Gilmar Mendes, agora já falam no Globo em golpe, né? Mas até então era carta branca para pegar o Bolsonaro, era uma boa causa e por aí vai. Quer dizer, até onde
o Supremo foi com o seu abuso de poder contra o bolsonarismo, estava tudo bem para essa elite, que estava aplaudindo. Então o Trump lavou as mãos. Deixa eu olhar meus interesses aqui e dane-se o Brasil. Brasil que se vire. Eu acho que é mais ou menos por aí, Paula. É uma situação muito ruim, muito delicada para os brasileiros, que não deveriam contar com Trump como salvador da pátria, do Brasil, né? Mas resta uma sensação de impotência muito grande no povo e nos parlamentares mais aguerridos, porque eles não sabem agora a quem recorrer. Pois é, Marcília, estou aqui consultando essa notícia que saiu agora há pouco no nosso site e eles trazem, claro, que há uma resistência por parte do secretário de Estado Marco Rubio, né, em suspender essas sanções no caso do ministro Alexandre de Moraes e também da mulher Viviane Bart. Ainda, a nossa reportagem indagou o deputado licenciado, né, Eduardo Bolsonaro e também o jornalista Paulo Figueiredo, que tiveram aí conversas com o governo americano sobre a Magnitsky, mas até o momento não houve resposta para entender se há alguma sinalização aí por parte da Casa Branca, né, do governo americano em relação a essas sanções. Olha, Paula, bom, eu vou tentar aqui usar a minha cabeça de advogado, que advogado você traz um problema, ele pensa sempre no dia seguinte do apocalipse, né? Tá, o problema é esse, mas e agora? E agora, né, o dia seguinte ao apocalipse nos coloca numa situação, me parece, se tudo isso ocorrer, se tudo isso for exatamente como está se desenhando, se ninguém recuar, porque também, enfim, em política a gente sabe como é que é. Então, hoje é isso, amanhã não tem mais nada do que foi dito aqui. Tudo muda a todo tempo, não é? Ulisses Guimarães fala que política é que nem nuvem, né? Você olha de novo, não está mais lá. E a gente está aqui tratando de política, entre países ou entre interesses, mas é política. Eu acho que tem um ponto que é a tensão entre Trump e Rubio. Rubio, se tem alguém que parece que aí está interessado mesmo em valores nessa história, seria o Rubio. Então, essa tensão entre o Rubio, que é uma pessoa importantíssima dentro do governo, vai valer quanto para o Trump? Esse me parece ser uma equação a ser feita ou a se descobrir a depender do que acontecer. A segunda questão é que o Constantino estava falando sobre o poder do Lula, e o Lula vai sair dessa história poderosíssimo. E isso, num momento pré-eleitoral, é desastroso para a oposição ou para a direita. Quer dizer, o Lula, veja, só dele ter começado a fazer o enfrentamento aos Estados Unidos, etc., ele conseguiu mobilizar pesquisas, ele conseguiu mobilizar um eleitorado de uma forma que não tinha até então conseguido mobilizar. Se ele vencer, vamos dizer, essa negociação, ou puder contar essa história, o Lula nas urnas do ano que vem vai ser um adversário bastante significativo. E aí a pergunta que fica é o que a oposição vai fazer. Porque a oposição devia, nesse momento, já estar se preparando para esse dia seguinte ao apocalipse. Porque se a oposição não se armar adequadamente, o Lula é um nome, sei lá, quase imbatível. Ele sai como grande negociador. O grande herói, o grande herói, o grande negociador. Ele e o Joesley, imagina. O Lula é capaz até dos irmãos Batista saírem aí também eleitos nessa história. Ou ganharem, de fato, um ministério. Aqui eu estava brincando, mas quem sabe não seja verdade. Eu vou só complementar. O Marcília faz uma ponderação muito boa aí, mas eu só queria colocar um outro detalhe. Quando a gente olha para o momento hoje, e eu entendo o ponto de vista do Consta, se a gente olhar para a história rapidamente, o Trump está pensando com a cabeça dos Estados Unidos até a Segunda Guerra Mundial, só para o mercado interno. E os Estados Unidos já não têm mais esse direito. O ditado melhor, é dos que eu mais gosto de repetir, até porque é uma verdade absoluta, as eleições americanas interessavam os americanos até a Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, as eleições americanas interessam o mundo. Porque todo presidente americano tem algum estigma de ser o xerife do mundo. E por razões óbvias, os Estados Unidos são a única superpotência mundial. Eles têm potência diplomática, potência militar, potência de ciência, tecnologia, educação, potência alimentar e potência... Falta alguma aqui, mas enfim. Bélica, militar. Exatamente. Ou seja, são sim, potência econômica, militar e econômica. É o único que tem tudo isso. A China não tem tudo isso. A China é dependente de alimentos. A China não é uma potência diplomática. É a única superpotência. A única superpotência são eles. Então, quer dizer, eu não posso abrir mão. Quem sai menor dessa história, se isso acontecer, em que pese os fatos... todos muito correlatos. O Marcília, o Augusto já mencionaram aqui e o próprio Constantino.
O problema que o Brasil herda disso daí, mas quem sai menor na história são os Estados Unidos. A administração Trump vai lá para baixo. Porque ele vendeu um combate ao mundo woke, sejamos justos. Ele vendeu um combate ao mundo woke, à esquerda, ao comunismo, tudo isso. E convenhamos, o que acontece hoje no Brasil? O Brasil hoje, eu acho que eu tenho alguma autoridade para falar isso, porque eu fui dos últimos a usar a expressão venezuelização do Brasil. E sim, nós estamos vivendo isso. Basta ver o que a Suprema Corte é hoje no país. E o que aconteceu na Venezuela. A diferença é que lá foi o sujeito do executivo que cooptou todos os outros poderes. Aqui, o próprio Supremo começou a se achar poderoso, mais poderoso do que os outros. Então, eu não posso excluir também, em que pese o fato, e aí o consta está todo certo. Augusto tinha mencionado há pouco também. Sim, o problema do Brasil é um problema dos brasileiros. Eu escrevi uma coluna para a revista essa semana, acabei de entregar para a Branca Nunes aqui, que, olha, por que as pessoas acham que toda vez que tem um problema vão mandar para fora? Agora é o Paraguai a bola da vez. Outro dia era Miami, outro dia era vamos investir para fora, vamos não sei o que, desiste do Brasil. Paris sempre foi a coqueluche do momento. O mundo pós-pandemia não é tão fácil você sair do país, você encontra problemas lá também, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, é um negócio meio datado, uma solução meio datada. A questão é que o país hoje, o Brasil, e esse é o mérito brasileiro, o Brasil conseguiu fazer o mundo ser dependente dele. E não por obra do PT, porque o PT joga contra. 800 milhões de pessoas comem hoje porque o Brasil produz excedente de alimentos. Os outros 200 milhões ficam aqui. Mas se há para 1 bilhão de pessoas que comem porque o agronegócio brasileiro oferta comida para 1 bilhão de pessoas, 800 milhões de excedentes. Isso é um país, é um soft power que ninguém tem do tamanho. E outro é o único país que tem capacidade de aumentar a sua produção para atender a demanda crescente que haverá. O ministro Rodrigues conta isso com muita frequência. Ele tem os números, eu posso até dizer depois aqui, mas vou ao ponto inicial. Não dá para tirar, em que pese o fato de que sim, há problemas internos aqui, mas eu tenho um Supremo que prendeu o principal líder da direita. A direita tem dificuldade de se reunir, eu reconheço que ela poderia estar melhor, mas o principal líder político está preso. Se você prendesse o Gandhi, você teria problemas, como aconteceu, né? Você prendeu o Mandela na África do Sul, o que aconteceu? Quanto tempo? Só depois que soltaram o Mandela que as coisas começaram a acontecer. A presença do líder nas negociações tem um peso, quando ele está preso tem outro peso. E esta coisa que os Estados Unidos estariam virando as costas, porque aí também eles têm que levar em conta qual vai ser o papel dos Estados Unidos no jogo internacional a partir de agora. Não tirem nada a nossa obrigação de fazer o nosso dever interno aqui, de lutar pela democracia que nos foi herdada, né? Nos foi legada pelos que nos antecederam. Augusto foi jornalista nessa época, eu cheguei bem depois. Quando eu cheguei, esse país já estava redemocratizado. Eu só tenho o dever de lutar pela manutenção da democracia. Eu não precisei fazer isso porque eu era muito criança, mas lutaram por mim. Isso não muda em nada a nossa obrigação, nosso dever, mas eu não vou tirar o papel dos Estados Unidos disso, não. Eles se impuseram como alguém para, em algum momento, influenciar o mundo. E influenciam. Se vão tirar o pé da canoa brasileira, é uma escolha que eles vão fazer e vão pagar pelo preço também, internamente. Porque quem disse que o Partido Republicano, que sabe o que acontece aqui, porque tem muito contato com o Marco Rubio, vai dizer para o Trump, você está todo certo, vamos só pensar aqui nas midterms, não sei do que. Não é tão simples assim. Ronald Reagan passou pelas mesmas situações e teve posicionamentos diferentes. Sem contar o que foi Winston Churchill, que não cedeu, mudou, né, a posição da Inglaterra em relação à Segunda Guerra. Augusto, a gente só reforça que não há nenhuma informação oficial até o momento. Sim, claro. Né? O governo americano, por enquanto, desde ontem, circula essa informação de que está cogitando, avaliando aí retirar essas sanções em relação ao ministro Moraes. É por isso que eu me fixei no caso dos irmãos Batista. Isso é real. A visita, sim, a Caracas, sim. Pois é. Quando você pega um bandido para te representar, você é bandido também, você é comparsa, simples assim.